Bom dia então, pessoal, fazendo mais uma revisãozinha básica aqui, conteúdo não oficial, sempre lembrando para vocês. E aí a gente vai ver um pouquinho só de como que funciona aqui o básico do Excel, né? Só para a gente não ter dúvidas aí na hora que a gente estiver estudando realmente ali o Excel e errinhos básicos aí que a gente pode estar evitando simplesmente com alguns toques. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa assim que vocês têm que sempre prestar atenção quando vocês estiverem mexendo no Excel é o seguinte: quando você precisa fazer alguma coisa com uma célula, é muito interessante que você clique fora e depois você faça. Por quê? Quando você já tem essa célula aqui selecionada, no caso aqui, a gente está querendo mexer na célula F3, certo? Então, ó, vocês podem ver que ela fica marcada aqui quando a gente clica nela, F3. Se eu já selecionei a célula, pode ser, vou colocar qualquer valor aqui só para vocês verem. Pode ser que eu faça coisas indesejadas, como por exemplo, eu abro novos comandos. Então aqui se eu posso mover ela, certo? Posso estar movendo ela, eu posso estar preenchendo ela em outros locais. Então, se eu simplesmente quero fazer uma seleção, é claro, eu consigo também. Só que é muito mais fácil se eu clicar fora e aí eu clico novamente aqui. Por quê? Porque eu garanto que eu não vou estar podendo mover ou autocompletar ela, certo? Então, inicialmente, a gente vai ter esses três comandinhos aqui. Quando eu não estiver com a célula selecionada e eu clicar nela, eu sempre, ó, vocês podem ver que meu mouse não muda, tá? Então, eu sempre estarei selecionando ela, certo? E aí eu posso segurar o botão do mouse e continuar a seleção. Porém, se essa célula já estiver selecionada, eu abro também a opção de movê-la e de autocompletar, certo? Então, se o Excel identificar um padrão, por exemplo, vamos dizer que aqui nós tivéssemos o número 2, e eu selecionar o número 1, 2, obviamente os próximos serão 3 e 4. Vocês podem ver aqui, ó, visualizar que ele até fala para a gente o que ele está fazendo. Se a gente tivesse, por exemplo, 1 e 7, será que ele conseguiria identificar o padrão? Selecionemos os dois, e aí, ó, 13, 19, ou seja, ele está somando 6 a cada completar que a gente fizer, tá? Então, essa aqui é basicamente a primeira coisinha que vocês têm que ter sempre em mente, né? Para vocês não perderem tempo, muitas vezes vocês vão estar querendo selecionar, vocês vão estar movendo e tudo mais, e isso não é interessante, né? Aprendam isso daqui e fixem bem esse tipo de conhecimento. Fora isso, a gente viu em aula já também, né, a parte aqui de formatação de texto. Se vocês por acaso não viram em aula isso aqui é muito interessante. Porém, tem atalhos aqui que a gente pode estar utilizando. Então, hoje o professor vai falar somente desses atalhos. Se eu clicar aqui no 1 e clicar em porcento, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai para 1%? Será? Ele vai para 100%, né, pessoal? Porque 1 é igual a 100%. Então, sempre que eu escrever um valor aqui e eu quiser ele em porcentagem, ele vai aumentar em 100 vezes. Então, aqui ele vai para 700, aqui ele vai para 1.300 e aqui ele vai para 1.900. Então, uma demonstração para vocês. Isso daqui é matemática, não Excel, tá? E aí, obviamente, nem sempre você vai querer trabalhar com porcentagem, você pode querer trabalhar com moeda. Então, ó, é só selecionar e clicar aqui.